Lucas capítulo 1, versículo 1, versículo 25, é onde nós vamos estar a ler esses 20 versículos. Então podes abrir aí a tua Bíblia, Lucas capítulo 1, do versículo 5 até ao versículo 25. Nós vamos estar a falar sobre o nascimento de um homem que se chama João Batista. É sobre quem a gente vai estar, sobre o nascimento deste homem, mas mais especificamente sobre a vida do seu pai. Quem era o pai de João Batista? Zacarias. Então a gente hoje vai estar a falar sobre a vida de Zacarias e sobre a maneira como Deus teve que preparar Zacarias para aquilo que ele estava prestes a dar-lhe, que era um filho. E ao longo desta mensagem eu gostava que tu substituísse o nome de Zacarias pelo teu. Pode ser? Vamos substituir o nome de Zacarias pelo nosso nome. E o título da mensagem hoje vai se chamar A Preparação, não de Zacarias, mas a preparação do Filipe. E a preparação do André. E a preparação de cada um de nós está aqui. Ok? Porque nós precisamos de reconhecer a importância de nós nos prepararmos para 3 coisas. Para nós recebermos alguma coisa que Deus nos quer dar. Amém? Então a gente precisa de se preparar para isso. Há coisas que nós ainda não recebemos. Porquê? Porque nós ainda não estamos preparados para as receber. Há coisas que eu ainda não estou preparado para receber de Deus. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Não, está bom. Só uma, está bom. Obrigado. Nós temos que nos preparar para receber aquilo que Deus tem para nos dar. Às vezes a gente gostava de receber algumas coisas, mas Deus, na sua infinita sabedoria, diz assim: filho, tu ainda não estás preparado para receber isso. Então eu vou ter que te preparar para tu receberes. Mas escuta, há coisas que nós já recebemos, mas que nós não estamos a cuidar. Então Deus não tem que preparar para a gente receber, porque a gente já recebeu alguma coisa. Deus tem que nos preparar para nós cuidarmos daquilo que nós já recebemos, como por exemplo os filhos. Há pessoas que já receberam filhos, mas ainda não estão a cuidar deles. Então ela não precisa de receber a bênção para receber aquilo que ela já recebeu. Ela precisa da bênção de Deus para cuidar daquilo que ela já recebeu. Amém? Só que não é só para receber e não é só para cuidar. Há vezes em que Deus nos prepara não para recebermos. Há vezes em que Deus não nos prepara para nós cuidarmos do que a gente já recebeu. Há vezes em que Deus só nos prepara, sabem para quê? Para a gente desfrutar daquilo que a gente já recebeu e de que a gente está a cuidar. Porque o verdadeiro sucesso na vida cristã e o verdadeiro sucesso na nossa vida é nós desfrutarmos de Deus. Tantas vezes, e nós vemos as pessoas lá fora a perseguirem isso. Quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. E depois nós somos cristãos e nós pensamos da mesma maneira, só que é com outro mindset. Que é quando eu tiver esta bênção, eu vou ser feliz. Calma aí. Quando eu receber o que Deus tem para me dar, aí eu vou estar bem. Quando eu cuidar daquilo que Deus já me deu, eu vou estar bem. Não. Eu já estou completo em Cristo. Eu só tenho que agora ser preparado para receber, para cuidar e para desfrutar daquilo que eu já recebi e daquilo que eu já cuidei. Há pessoas que acham que ainda precisam mais do que o Espírito Santo a viver dentro delas para estarem completas nesta vida, igreja. E é por isso que permanentemente há cristãos que ainda vivem nessa busca. Tu não precisas de buscar alguma coisa que já está dentro de ti, que é o Espírito do Deus vivo, a plenitude da vida dentro de ti, o caminho, a verdade e a vida. Sabem, há pessoas, agora nós estamos nesta altura de férias. E estar nesta altura de férias parece que quando a gente chega, a gente ainda vem mais cansados do que quando nós fomos de férias. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Então a gente diz, pô, ano eu vou tirar mais 2 semanas se der. Que eu vim pior do que quando eu cheguei. Que eu ainda estou mais cansado. E a gente acha no nosso íntimo que 2 semanas a mais de férias iam mudar a nossa vida, meu. Que ingenuidade. É muito mais profundo o processo que Deus nos quer levar. E nós vamos aprender isso hoje com Zacarias. Bora aí. Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado, toda a gente diz Zacarias, que fazia parte da turma de Abias. E a mulher de Zacarias chamava-se Isabel e era da família sacerdotal de Arão. Versículo 6. Tanto o marido como a esposa levavam uma vida justa perante Deus, cumprindo inteiramente os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E nessa altura, já os 2 eram bastante idosos. E um dia estava Zacarias no templo a cumprir as suas obrigações como sacerdote, porque era a sua vez.
Era costume, entre os sacerdotes, fazer-se um sorteio para ver quem devia entrar no santuário do templo, para oferecer incenso no altar. E dessa vez calhou a Zacarias. Versículo 10. No momento em que se oferecia o incenso, todo o povo orava do lado de fora. Apareceu então a Zacarias um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Mal viu o anjo, assustou-se e ficou cheio de medo. Mas o anjo disse-lhe: não tenhas medo, Zacarias. Toda a gente pode dizer: não tenhas medo. E vais dizer o teu nome a seguir: não tenhas medo, André. Diz outra vez: não tenhas medo. Só mais uma vez sobre a tua vida: não tenhas medo. Isso. Não tenhas medo. Sabe, é interessante porque Zacarias é o primeiro homem no Novo Testamento a ver um anjo. Então ele fica assim: uou, calma aí, o que está aqui a acontecer? Será que isto é Deus? É que ele nunca tinha visto um anjo. É a primeira personagem, a primeira figura que nós vemos a ter esta conversa com o anjo. E ele assusta-se, mas nós já vamos lá mais pormenorizadamente. Mal viu o anjo, assustou-se e ficou cheio de medo. Mas o anjo disse-lhe: não tenhas medo, Zacarias. Deus ouviu as tuas orações. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho e lhe darás o nome de João. Terás uma grande alegria e muita gente se vai alegrar também com esse nascimento. O teu filho será grande diante de Deus. Não beberá vinho, nem qualquer bebida alcoólica, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Fará com que muitos israelitas voltem para o Senhor seu Deus. Ele irá adiante do Senhor com o espírito e o poder de Elias e há de reconciliar os pais com os filhos e ensinará os rebeldes a seguir a sabedoria dos justos. Assim preparará o povo para receber o Senhor. Só mais 2 versículos. Então Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter a certeza disso se já estou velho e a minha mulher também? E o anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou ao serviço de Deus e Ele mandou-me falar contigo para te dar esta boa nova. Mas como não acreditaste, bora repetir isso, mas como não acreditaste, só mais uma vez, mas como não acreditaste no que te disse, vais ficar mudo, sem poder falar, até ao dia em que isso acontecer, pois tudo se realizará no tempo devido. E vamos parar aí e vamos começar a falar sobre a preparação de Zacarias. Então nós já percebemos que, se quiseres tirar as tuas notas, se quiseres tirar a fotografia, aquilo que vai estar ali a passar, que Deus ao longo da nossa vida Ele nos prepara, entre muitas coisas, para estas 3 coisas específicas. Para nós recebermos, Ele prepara-nos para nós cuidarmos e Ele prepara-nos para nós desfrutarmos. E há coisas na nossa vida que nós ainda não estamos preparados para receber. Há outras coisas que já recebemos, vamos ter que aprender a cuidar agora. E há outras coisas que simplesmente nós vamos ter que aprender a desfrutar. E Deus quer preparar Zacarias para aquilo que ele vai receber, que é um filho. E ao longo da palavra de Deus nós vemos a importância da preparação. Um versículo que está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, quando João tem esta visão das bodas do Cordeiro. E nós hoje não vamos entrar em assuntos escatológicos. Quem gosta de escatologia e de eventos próximos, eventos futuros, fim dos tempos, etc., este livro, como vocês sabem, é espetacular e este capítulo é extraordinário. Mas a gente não vai entrar em escatologia hoje. A gente vai só entender quando João está a ter esta visão das bodas do Cordeiro. A igreja é a noiva de Cristo. Então, quando ele está a falar das bodas do Cordeiro, ele está a falar do dia do casamento. Amém? Então, nós, como noiva, a noiva está-se a preparar para o dia do casamento. As bodas do Cordeiro é o dia do casamento. E olha o que é que a palavra de Deus está a dizer em relação a isso, a respeito da preparação. Diz assim: alegremo-nos e regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque chegou o tempo das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. A sua noiva já se preparou. E quando nós falamos em preparação, eu não sei se vocês já repararam, mas há pessoas que acham que já nasceram preparadas para tudo. Vocês conhecem? A pessoa já nasceu preparada.
E depois há aquela outra pessoa que ela acha que nunca está preparado para nada. Eu lembro-me quando eu estava na faculdade e quando eu estava na escola, aparecia sempre, toda a gente teve este colega de turma irritante. Que era aquele colega de turma que chegava e dizia assim: eu não estudei nada. Eu não estudei nada para este teste. E chegava, e na faculdade as notas aqui são de 0 a 20. Ele chegava lá e: eu não estudei nada, eu não me preparei, e tirava 18. Eu: fogo, mano. E tu chegavas lá confiançudo: não, este eu estudei. Eu chumbar não chumbo. Este eu estudei. Tu estavas ali, tu sabias a matéria toda, depois ouvias a nota do teste. 11. E eu preparei-me e tive 11. E aquele não se preparou e teve 18. Nós começamos a viver uma vida em que nós comparamos depois aquilo que o outro recebe, porque se o outro se preparou mais, devia receber mais, e se eu não me preparei assim tanto, eu devia. Começamos a comparar aquilo que Deus dá a um e aquilo que Deus dá a outra, a forma como ele se preparou ou não. Mas a vida cristã não tem nada a ver com isso. O que a palavra de Deus aqui está a dizer é: igreja, tu precisas de te preparar. Uma das parábolas mais conhecidas da palavra de Deus, a parábola das 10 virgens. A gente não vai ler toda, mas eu quero ler só os últimos 2 versículos. E a maior parte dos irmãos já conhece essa passagem. Há umas que são prudentes e outras que são imprudentes. Mas todas elas estão à espera do... Então, mas espera lá. Se todas elas estão à espera do noivo, porque às vezes a gente está na igreja e toda a gente está na igreja, pode estar à espera do noivo. Só que olha o que é que acontece no final da parábola. E tudo isso tem a ver com preparação. Mateus 25, 10 a 13. E saindo elas para comprar o óleo, porque elas tinham sido imprudentes e não tinham levado o azeite com elas, chegou o noivo, bodas do cordeiro. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Toda a gente pode dizer isso. E fechou-se a... E mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O que é interessante é que todas estavam à espera do noivo, mas entraram todas na festa de casamento. Porquê? Porque umas estavam preparadas e as outras não. Prepara a igreja. Prepara-te, igreja. Porque não são aqueles que estão à espera que entram, são aqueles que estão... Bora lá, não é aqueles que estão à espera. E há cristãos que vivem à espera do dia em que o Senhor vai voltar. E eu também anseio por isso, acredita. Mas não tenho que viver ansioso por isso. Eu tenho que viver preparado para isso. Amém, igreja? Porque as bodas do Cordeiro vão chegar. O dia do casamento vai chegar. E nessa altura não vão entrar os mais ansiosos. Vão entrar aqueles que estão preparados para o casamento, igreja. Onde a igreja, não local, mas a igreja universal, se une para o casamento com o Cordeiro e onde nós vamos lhe dar glória para sempre. Alguém crê nisso? Mas quem vai entrar aí são os preparados. Então a noção da preparação na palavra de Deus é fundamental para qualquer coisa na vida. Tu tens que te preparar. Tu vais entrar num jejum de 21 dias, como nós vamos entrar em janeiro. Tu tens que preparar o teu corpo para isso. Tu vais te casar, tu tens que preparar. Tu vais ter um filho, tu tens que preparar. Então não dá para a gente viver naquela... Eu nunca estou preparado. Há pessoal que acha assim. Nunca está preparado para nada. Mas Deus vai te preparar. Porque Deus é perito em preparar pessoas para fazer coisas extraordinárias quando elas não são grande coisa. Amém? Ele é perito em fazer isso. Eu sei que tu não és grande coisa, mas se tu deixares que eu te prepare, Zacarias, se tu deixares que eu te prepare, apesar de tu seres velho, apesar da tua mulher ser estéril, tu não tens noção do que eu vou fazer em ti e através de ti. Sabem quais é que são as melhores memórias que nós temos na nossa vida? São quando nós vemos o fruto de Deus que foi gerado em nós e através de nós a ser trazido à vida. Por isso é quando tu perguntas assim a alguém: qual é que foi o dia mais feliz da tua vida? Se o melhor dia da tua vida, o que é que o pessoal vai dizer? Foi o dia em que nasceu o meu filho? Foi o dia em que eu me casei? Foi o dia em que eu fui batizado? Porquê que o pessoal diz isso? Porque são os dias onde o fruto que Deus gerou foi manifestado na nossa vida. Eu não sei em relação a vocês, mas eu lembro-me quando eu era pequeno e nós tínhamos um hábito, que era nós reuníamos 4 ou 5 miúdos e nós íamos para as nespereiras ali ao pé da casa da minha avó, lá em baixo, em Lisboa, e nós íamos tirar as nésperas das árvores.
Não sei se mais alguém fazia isso ou não. Íamos lá e tirávamos as nésperas e depois aparecia a vizinha a gritar connosco: epá, não me levem as nésperas todas! E a gente saía a correr com as nésperas. A gente adorava nésperas. Era só tirar o caroço e depois comíamos aquilo. Enfim, o lanche estava sempre feito. E sabe o que é que nós gostávamos mesmo? Não era de ficar a olhar para a árvore, igreja. Não era de ficar a olhar para a árvore. Era de trepar a árvore. Mas o momento assim, o momento top, era quando a gente provava do... Isso não quer dizer que nós só vamos semear o fruto que nós vamos colher. Amém? Mas que sabe bem quando a gente o prova, sabe. Verdade? Quando a gente prova o fruto da fidelidade de Deus e do que Deus gerou em nós e através de nós, há uma alegria, que é a alegria que eles vão ter quando João Batista nasce. Não só é ele que está alegre, a esposa que está alegre, mas toda a gente está alegre. Porquê? Porque viu que a mão do Senhor estava com ele. É o que a palavra diz. A mão do Senhor estava com ele. Então vamos começar do início, no versículo 6. Uma coisa espetacular disso, nós há umas semanas vimos que Jó era top. Jó era top. E olha Zacarias e Isabel. Diz assim: tanto o marido como a esposa levavam uma vida justa perante Deus, cumprindo inteiramente os mandamentos de Deus e os preceitos do Senhor. Zacarias e Isabel, eles eram pessoas de Deus. Eles eram pessoas realmente de Deus. Só que olha o que é que diz o versículo 7. Mas não tinham filhos porque Isabel era... Tu sabes que tu podes ser uma pessoa de Deus, mas não está tudo organizado na tua vida, e tudo perfeito na tua vida, e tudo incrível na tua vida. Está aí alguém? É que às vezes a gente acha, não, para eu ir à igreja, para eu tomar a ceia, eu tenho que estar num nível de santidade mesmo ali a bater com Cristo. Não! Não! Tu podes ser uma pessoa de Deus, a tua família ser uma família de Deus, a tua mulher ser uma mulher de Deus, os teus filhos serem filhos de Deus. Mas não está tudo organizado na tua vida. Há problemas na tua vida, há circunstâncias na tua vida que ainda não estão completas. E Zacarias tem estado a orar por isto há anos. Anos. Senhor, eu queria ter um filho. E é por isso que ele se alegra quando diz: Deus ouviu as tuas orações. E eu quero dizer esta manhã, Deus ouve-te. E não é porque Ele ainda não respondeu. Não é porque tu ainda não recebeste aquilo que Ele está a preparar para receber que Ele deixou-te ouvir, igreja. Ele ouve-te. Só que alguns de nós, porque ainda não recebemos aquilo, porque ainda não estão preparados para receber aquilo que Deus quer dar, achamos que Deus já não fala e que estamos afastados dEle. Não. Zacarias nunca esteve afastado de Deus. Deus simplesmente ainda não tinha dado nem respondido. É só isso. Não havia afastamento, não havia pecado, não havia erro. Nada disso é apontado a Zacarias. Zacarias e Isabel eram uma família de Deus. Mas ainda não estava tudo organizado. Havia ainda várias coisas que Deus queria fazer através daquela família. Apesar de ser uma família de Deus, para Ele receber a glória. Deus ouviu as tuas orações. Diz para a pessoa que está do teu lado: Deus ouve as tuas orações. Por isso ora mais. Só alguns é que disseram essa parte. E eu queria que a gente pensasse no que é que Zacarias, no meio da sua preparação, porque às vezes custa nós sermos preparados, amém? Custa a preparação. Principalmente quando tu és um velhote de 70 ou 80 anos, que está ali, a servir na casa de Deus. Atenção. Então imagina, como é que tu te sentes? Tu às vezes assim, eu não sei se Deus me ouve. Como é que um velhote de 70, 80 ou 90 anos está ali a servir a Deus na casa de Deus, porque ele era sacerdote. Ele era, ou seja, o trabalho dele era estar na casa de Deus a fazer coisas para Deus. Oferecer ofertas de incenso. Quer dizer, aquele homem era uma das figuras daquilo que era uma pessoa realmente de Deus, que trabalhava para Deus. Então o pessoal devia achar estranho. Que é, espera aí, como é que Zacarias não tem um filho? Porque se ele é um homem de Deus, se ele está a servir na casa de Deus, como é que ele não tem um filho? Por isso é que a sua esposa vai dizer quando está grávida: agora eu não tenho nada de que me envergonhar. Porquê? Porque na altura não ter filho era um escândalo. Para um sacerdote então, uau! Porquê é que aquele que serve na casa de Deus? Porquê é que aquele está lá a fazer ofertas de incenso? Porquê é que aquele não tem um filho? É porque alguma coisa é de errado com a família dele. A gente é que não vê. Eles dão aquele quadro de família perfeita, mas lá dentro deve haver alguma coisa podre, senão ele tinha um filho. E ele a arcar com aquilo durante anos.
E ele e Isabel a fazerem orações, porque é que a gente não tem um filho, porque é que a gente não tem um filho, estou eu aqui na casa de Deus, estou eu aqui a fazer ofertas de incenso, estou eu aqui a dar tudo a Deus e Deus não me dá um filho, que é assim tão difícil, tu que fizeste os céus e a terra não me consegues dar um filho, Deus. Vocês imaginam a frustração deste homem, igreja? Que a gente lê a palavra de Deus, abrimos e vemos, Zacarias, não, Zacarias era um velhote, estava frustrado com Deus. Porque Deus não lhe respondia às orações durante anos. E ele estava frustrado. Mas ele continuava ali a fazer ofertas de incenso e ali na casa de Deus a preservar. Só que ele não via respondido ainda essa oração. E a vida toda dele praticamente muda aqui. Em que o anjo aparece e diz, ei, Zacarias, Deus ouviu as tuas orações e Ele vai-te responder agora. E alguns de nós achamos que Deus já não vai responder porque nós estamos velhos e cansados. Deus vai responder, igreja. Deus vai responder. E Deus frequentemente deixa que nós cheguemos a esses estágios. Para quê? Para não haver dúvida que foi. Sabes porque é que eu tive que esperar tanto tempo, Zacarias? Que é para tu e o povo que está aí entenderem que fui eu. Não foram vocês que fizeram o amor todos os dias e a cena rolou. Não! Vocês com 80 ou 90 se calhar nem faziam amor. Não estava lá, não sei. Isso é com eles. Com Deus? Não sei. Agora, o que eu sei é que Deus espera por momentos onde as circunstâncias parecem impossíveis para a glória ser dada para Ele. Amém? Então, escuta, eu sei que isso é frustrante. Isso é mesmo frustrante, pá. Para Zacarias era muito frustrante. Sabem porquê? Porque ele não tinha que arcar só aquilo para ele tinha que sofrer as consequências das pessoas que estavam à volta, a fazer este julgamento, a pensar alguma coisa está errada com a tua vida porque tu ainda não tens um filho nem Isabel. Então não era só a pressão que ele sentia. Será que eu estou a fazer alguma coisa de errado no meu cristianismo? Será que há alguma coisa que eu estou a fazer de errado na minha casa, no meu trabalho, na minha família? Porquê é que eu nunca mais recebo esta bênção de Deus, pá? E eu acho que Deus quer dizer, se tu estás nessa circunstância hoje, a voz de Deus a dizer, eu estou-te a preparar para a glória ser para mim. Eu estou-te a preparar para tu receberes. Eu ouvi as tuas orações. Por isso é que eu te vou meter mudo, que eu estou farto de ouvir. Agora tu vais aprender. E Zacarias vai entrar num processo de preparação que vai envolver 3 coisas. E a primeira é uma preparação que vai ser exercitada na fé. Porque Deus vira-se e diz assim no versículo 20. Mas como não acreditaste no que te disse, vais ficar mudo sem poder falar até ao dia em que isso acontecer, pois tudo se realizará no tempo devido. Ou seja, Deus está a dizer assim para Zacarias, Zacarias, caneco. Então, peraí, então tu és sacerdote no templo e tu já te esqueceste do meu poder. Tu achas que é porque tu estás velho? Porque essa era a dúvida de Zacarias e é isso que ele pergunta ao anjo. O que ele diz ao anjo é assim, será que Deus ainda pode gerar um filho em Isabel quando nós estamos idosos e velhos, etc? Zacarias já está numa fase da vida dele em que ele não entende que Deus ainda pode gerar alguma coisa através dele. Está aí alguém? E se calhar tu já chegaste a um ponto, não é de idade, é de exaustão, é de cansaço. Eu estou a orar por isto há tanto tempo, André. E pode ser físico, pode ser emocional, pode ser mental, pode ser espiritual, pode ser qualquer... André, eu estou a orar por isto há tanto tempo. E não aconteceu ainda. Porquê? Deus está-te a preparar. Deus está-te a preparar para tu receberes mais do que tu recebeste na tua vida toda antes. Mas há uma coisa, e foi por isso que eu comecei com Hebreus 11, hoje de manhã, é que isso só vai acontecer porque essa é a distinção grande entre todos nós que estamos aqui. Há várias coisas que estão aqui que nos unem. A cidade onde nós vivemos, a igreja onde nós congregamos, o Deus ao que nós amamos. Só que as fés... E esta manhã eu gostava que nós tivéssemos quase um alinhamento de fé. Porque a fé do outro aumenta a minha fé. Porque quando eu vejo Deus a fazer alguma coisa através do outro, eu não fico com inveja, eu fico, Deus é capaz. Deus é capaz, meu. Que aquele casamento voltou, Deus é capaz. Aquele pai voltou a falar com o filho, Deus é capaz. Aquela pessoa que estava ali sem emprego, estava já naquele emprego agora, Deus é capaz.
Deus pode. E Zacarias não entendia isso. Ele estava, não, anjo, Gabriel, achas que Deus ainda pode fazer alguma coisa na minha vida? Com o meu presente, da maneira que eu estou, tu já olhaste para a minha conta bancária, anjo Gabriel? Tu já olhaste para a condição da minha casa, anjo Gabriel? Tu já olhaste para as circunstâncias da minha vida? Tão terríveis. E por ele não acreditar, Deus vai dizer assim, agora eu vou-te meter mudo para tu começares a exercitar a tua fé. Porque tu és sacerdote no templo, mas tu já te esqueceste do meu poder. Igreja, será que nós já nos esquecemos do poder de Deus? Eu acho que a gente devia refletir mesmo sobre isso. E não interessa se tu andas na igreja há uma semana ou há 40 anos. Será que nós, enquanto povo de Deus, já nos esquecemos do poder do Omnipotente? Até na morte há vida. Não há nada que seja impossível para Ele. E é isso que Ele quer ensinar agora a Zacarias. Vamos fazer assim, Zacarias, durante os próximos 9 meses, tu vais estar calado. Porque no silêncio tu ouves melhor. E tu tens orado muito, tens parlapié muito, tens falado muito. Agora tu vais ouvir durante 9 meses, tu vais estar calado. Até ao dia em que aquilo que eu te quero dar vai nascer. Vais só estar a ouvir, 9 meses a ouvir. Até que a promessa que eu te estou a fazer, até que aquilo que eu te estou a dar, venha à luz. Então, é uma preparação exercitada na fé, mas que é aprimorada no silêncio. No invisível. Vai para casa com a Isabel. Vai lá para casa. Vai ficar lá 9 meses agora, calado. E enquanto estás calado, vais ver, sabes o quê? A barriga dela a crescer. E às vezes a gente pode olhar para isso e pode pensar assim, Deus calou. Deus foi calar ali Zacarias. Sabem para quê? Para que ele não falasse e tivesse apenas a ver a promessa a ser cumprida à frente dos olhos dele com a mulher. A barriga cada vez a crescer mais. E às vezes Deus faz-nos passar por esses processos, não porque Ele é mau, porque Deus é bom, mas para nos ensinar. Eu imagino os amigos de Zacarias a falar com ele e a dizer assim, Zacarias, tu lembras-te daquela vez, isto quando João Batista já tinha tipo 20 anos? 15 anos, 20 anos, 25 anos. Zacarias, tu lembras-te há 20 anos atrás, quando Deus te meteu calado durante 6 meses? Lembras-te disso, Zacarias? Tiveste calado 6 meses. 6 não, 9. Que na altura também era 9. Foi sempre 9, acho eu. Para que tu entendas o valor daquilo que eu estou a colocar dentro de ti. Isto é uma questão muito importante. É que, Zacarias, tu apenas eu não te vou preparar para tu receberes. Eu vou-te preparar para tu... Qual é que foi a segunda coisa que eu disse? Quem é que se lembra desse? Receber e cuidar. É porque tu não estás a ver o que é que eu vou gerar através de ti. Tu achas que eu vou gerar aí mais um puto? Não é mais um puto. É aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Ou seja, aquele que não tinha um filho, aquele que a mulher era estéril, aquele que já estava idoso, não só agora vai ter o filho, como o filho que ele vai ter é o que vai preparar o caminho do Senhor, igreja. Deus é incrível ou não? É que não foi só mais um, vai ser aí um profeta, vai ser... Não. Vai ser aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Então eu não te vou preparar só para tu receberes o que eu te quero dar, Zacarias. Eu vou-te preparar para tu cuidares daquele que vai preparar o caminho do Senhor. E eu acho que tu não tens dimensão daquilo que eu te quero entregar. Igreja, deixa-me dizer, alguns de nós não temos dimensão daquilo que Deus nos quer entregar. E a gente está a orar para receber. Quando Deus já te vai dar, só que Ele tem que te preparar para tu cuidares daquilo que Ele te vai dar. Tu já estás preparado para receber, não estás preparado para cuidar. Que era o caso de João Batista. João Batista, foram 70, 80, 90 anos para tu te preparares para receber. Mas agora eu vou ter que te preparar durante 9 meses para tu entenderes a dimensão daquilo que eu estou a gerar através de ti, que é aquele que vai preparar o caminho do Senhor, e eu vou ter que te preparar agora, não para tu receberes, mas para tu cuidares daquilo que eu te vou dar. De que é que adianta Deus te dar alguma coisa e tu não cuidares daquilo que Deus te deu? E Zacarias precisa de entender isso. A responsabilidade que eu estou a dar a ti e a Isabel é de vocês educarem aquele que vai preparar o caminho do Senhor. E se calhar tu não tens noção daquilo que Deus te está a preparar
para te dar, a fim de que tu cuides. Eu estou-te a preparar para tu cuidares. Então esta preparação é exercitada na fé, é aprimorada no silêncio e é consumada na obediência. Porque quando o anjo aparece, diz-lhe o quê? E o nome dele será João. Só que o nome dele ser João era muito esquisito. Porquê? Porque na altura, os nomes que eles davam aos filhos eram tudo nomes da família. Tipo, se o meu pai se chama Zacarias, estás a ver? Se eu tenho um filho, eu vou chamar Zacarias também. Tinha que haver algum contexto familiar para dar o nome. Então, toda a gente estava escandalizada. Que é, espera aí, o nome dele vai ser João? Isso não faz sentido nenhum. O nome dele ser João. E olha quando é que ele volta a falar. Diz assim, no capítulo 1 de Lucas, versículo 63. Zacarias pediu então uma tabuinha quando o foram circuncidar. E escreveu, o nome dele é João. E ficaram todos muito admirados. João? Vai se chamar João? Pirou. Está a acontecer qualquer coisa? Então ele está há 9 meses calado. E agora vai-lhe dar o nome de João. Este sacerdote pirou da cabeça. E é na altura em que ele dá o nome de João, lê o versículo. Nesse momento, versículo 64, voltou a fala a Zacarias. E ele pôs-se a dar louvores a Deus. Os vizinhos ficaram assustados com o que viram e a notícia espalhou-se logo por toda a região montanhosa da Judeia. Todos os que ouviam falar do que tinha acontecido ficavam a pensar e perguntavam: que virá a ser este menino? De facto, a mão do Senhor estava com ele. Escuta, nós vamos chegar ao final da nossa vida pela fé e ver tudo aquilo que Deus gerou em nós e através de nós e dizer assim: a mão de Deus estava contigo. Isso é espetacular. É que a gente olhar para a nossa vida e no final da nossa vida, pessoas que viram aquilo que Deus fez em nós e através de nós, não pelas nossas capacidades, porque a capacidade deles é que eram estéreis. Não, não, não. Olha o que Deus fez através de ti. Fogo, olha a família que tu tens. Estás a ver aquelas pessoas que seguem a Cristo por causa de ti, meu. Olha as pessoas que tu discipulaste. Olha as pessoas que tu batizaste. E nós chegarmos ao final da nossa vida e vermos como Deus nos usou, apesar das nossas incapacidades. E é isso que está a acontecer a Zacarias. Deus ainda foi gerar nele, quando ele pensava que nada podia ser gerado, não apenas um fruto. É que às vezes a gente está não, eu acredito que Deus ainda pode fazer algumas coisas, mas nós não acreditamos que Deus pode gerar em nós aquele que vai preparar o caminho do Senhor. E por isso é que esta manhã nós precisamos de realmente entrar numa nova fase em que nós nos preparamos para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós daqui a 3 semanas vamos ter a primeira formação do ano, uma formação de oração intencional. Já temos vários inscritos, mas eu acredito que podemos ter ainda muitos mais. E tudo isso não acontece por acaso, porque é uma preparação espiritual para a igreja. Durante esta semana em que eu e o Eunice não tivemos de férias, mas tivemos um tempo intencional em família, porque é impossível ter férias com 3 pequeninos. Todos os dias nós estávamos a orar pela igreja. E aquilo estava constantemente a vir ao coração. Prepara a igreja. Prepara a igreja. Prepara a igreja. Porque não são aqueles que estão à espera do noivo que vão com ele, são aqueles que estão preparados, então prepara a igreja. E eu gostava que neste novo ano letivo que nós estamos prestes a entrar agora em setembro, tu olhasses para a tua vida cristã, tu olhasses para a tua vida espiritual, tu olhasses realmente e tu percebesses, há uma intencionalidade mais profunda que eu vou ter este ano. Está aí alguém? Porque para isso o Senhor vai ter que começar a preparar o teu coração já, para que tu vivas coisas até ao Natal que tu nunca pensaste viver. Para que tu vivas coisas durante o próximo ano letivo que tu jamais imaginaste, para que fruto seja gerado em ti e através de ti que tu nunca pensaste que podia ser gerado. E sabe o que é que eu adoro? É como acaba o capítulo de Lucas 1 de toda esta história, em que diz, versículo 80, o rapazico, João Batista, desenvolvia-se no corpo, porque estava a crescer, mas olha, não diz só que ele se desenvolvia no corpo, diz, e no espírito. E viveu no deserto até ao dia em que se apresentou ao povo de Israel. Sabes porque é que ele crescia no espírito? Porque tinha um pai que era sacerdote que sabia qual é que era a missão dele.
É que nós não temos filhos apenas para nós cuidarmos deles, apenas para nós divertirmos com eles. Não, os nossos filhos foram gerados por Deus com uma missão aqui nesta terra, igreja. E o nosso dever enquanto pais, enquanto família, enquanto igreja, é dizer assim, foi assim que eu dei os nomes aos meus filhos todos. Com significados específicos de orientações baseadas em orações que eu fui tendo. Por isso é que Martim significa guerreiro. Por isso é que Camila significa mensageira. Por isso é que Benedita significa bem-aventurada. Porque quando eles estavam a nascer, eu orava. Até quando a Eunice estava a parir e a gritar, eu estava a orar, meu. E a ler as passagens que Deus me tinha dado sobre a vida deles. E à medida que eles estavam a sair do ventre da mãe, já eu estava a orar sobre eles, quase a desmaiar, que eu não consigo ver sangue. Mas a orar ao mesmo tempo com a palavra de Deus aberta, a dizer, esta criança está a nascer e esta criança vai ser uma mensageira em nome de Jesus, esta criança vai ser isto, esta criança vai ser aquilo. E mal eles estavam a sair do ventre da mãe, já eu estava a orar sobre elas. A gente precisa de orar sobre os nossos filhos, igreja. Nós precisamos de orar uns pelos outros, a fim de que as promessas de Deus efetivamente se cumpram e a fim de que nós saibamos desfrutar, cuidar e receber de tudo aquilo que Deus nos vai dar. Amém? Eu ia chamar o grupo de louvor e eu queria ter um tempo de oração intencional agora realmente sobre isso. Porque alguns de nós ouviram, mas estão assim, André, isso é muito fixe, mas isso foi com Zacarias. Eu não sou o Zacarias. Eu sou o João, e o Zé, e o Ricardo, e eu sou o Fernando. É que eu não sou o Zacarias, André. E será que Deus ainda pode fazer comigo, ainda pode gerar através de mim alguma coisa? E se tu ainda tens essa dúvida, nós vamos orar por isso agora. Mas se tu já não tens essa dúvida que Deus te pode gerar, aquilo que eu gostava que tu logo à noite, no teu lugar invisível, no teu quarto, orasses, era que tu perguntasses ao Senhor e que tu tivesse um tempo de oração a ouvir. Não é falar só, é ouvir. Senhor, o que é que tu me estás a preparar para receber? Senhor, o que é que eu já recebi que tu me estás a preparar para cuidar? E Senhor, o que é que eu já recebi e eu já estou a cuidar que tu me estás a preparar para desfrutar? Uma das coisas melhores que há e uma das coisas melhores para todos os pais que estão aqui sabem isso, é gozar de tempo com os seus. O que é que estão a fazer? Nada. Só estamos. É só estar. E acredito também para alguns de nós é isso. Não é receber nem é cuidar, é filho. Eu quero que tu aprendas a desfrutar da vida cristã. Porque a vida cristã é muito mais do que a igreja. Amém? Então parece que o desfrute da nossa vida cristã é vir aqui ao domingo, igreja. Está aí alguém? Não, é muito mais. E alguns de nós andamos sedentos, sabem porquê? Para ter uma verdadeira vida cristã. Que era isso que os discípulos oravam para Jesus. E por isso é que eles disseram, Jesus, ensina-nos a orar. Porquê? Porque Jesus experimentava qualquer coisa na oração que eles ainda não experimentavam. É porque é que Jesus está ali a orar a Deus. E eu imagino Jesus com os braços levantados e de joelhos a orar ao Pai. E às vezes ele ria e às vezes ele chorava. Mas ele entregava-se a Deus, ele dedicava-se a Deus. E alguns de nós estamos sedentos, realmente sedentos, de ter uma vida com Deus. E eu gostava de fazer uma oração por isso esta manhã. A dizer, se tu estás sedento por Deus, e assim como Zacarias, tu queres dar um sinal a Deus, porque o anjo disse, Zacarias, Deus ouviu as tuas, quê? Então a gente vai orar agora. A gente vai orar agora no nome de Jesus e Deus vai ouvir a tua oração. E eu gostava de dizer, se tu tens sede de Deus e por neste novo ano letivo que se está a aproximar, dizer, eu quero um relacionamento mais profundo com o Senhor. Sacia a minha sede, Senhor, para que eu possa viver e experimentar na minha família, na minha casa, na igreja, Senhor, mas principalmente contigo, coisas que eu nunca vivi. Eu sei que eu já estou velhote, Senhor. Eu sei que eu já não tenho 10 anos. Eu sei que eu já não tenho 20 anos. Mas, Senhor, eu tenho sede de Ti. Eu não tenho sede de um trabalho novo, Senhor. Eu não tenho sede de ter uma casa com mais 2 assoalhadas. Eu gostava de ter essas coisas, Senhor. Mas prepara o meu coração para receber aquilo que eu tenho de receber no tempo devido, como diz a Tua palavra.
no tempo devido, Senhor. Prepara o meu coração para receber. Prepara o meu coração para cuidar. Prepara o meu coração para desfrutar. E enquanto todos nós estamos de olhos fechados, enquanto nós vamos cantar esta próxima canção, se tu estás com sede de Deus, assim como diz a palavra de Deus, nós vamos orar uns pelos outros e eu gostava que tu chegasses aqui à frente. Tu não tens que falar, tu só tens que ouvir. E levantar as tuas mãos em adoração ao Senhor. Se tu tens sede de Deus, levanta-te do teu lugar agora. Vem cá à frente, nós vamos ter um tempo de oração. Dizer, Senhor, sacia esta pessoa, Senhor, sacia esta família, Senhor. Vem saciar, Senhor, todos aqueles que têm fome e sede de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim como Tu ouviste Zacarias, Senhor, vem ouvir aqueles que se aproximam de Ti, Senhor, do Teu trono, Senhor, do trono da graça, Pai. E que tenha sede por mais de Ti, Senhor, que Tu possas, em nome de Jesus, Pai, gerar neles e através deles fruto que se estenda por gerações, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós trazemos ao Teu altar todas estas orações que Tu tens ouvido, de todas estas pessoas, Pai, e as colocamos aos Teus pés, Jesus, aos pés da cruz, Senhor. Obrigado porque Tu conheces cada coração, Tu conheces cada caso, cada oração, cada família. Senhor, em nome de Jesus, vem gerar fruto duradouro, Pai, fruto novo no coração de cada um que aqui está, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vamos cantar, vamos orar. Se Tu és líder de um pequeno grupo, se Tu fazes parte da liderança da igreja, vamos ter um tempo de oração aqui à frente também, a orar por cada um que está aqui à frente, em nome de Jesus.